Vamos lá, diga. Hoje eu só vim para curiosidade. Tá certo, vamos lá. Inclusive, um negócio seu. Eu escutei uma... Eu vejo só para curiosidade. Não, sério. Tem uma conversa que eu preciso você vai ter comigo. mandar para falar com você e que eu preciso mandar para tu. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Pergunta 689. Assim, onde você fala da bomba atômica. Ainda continua aquela questão? Que acontecerá uma bomba atômica? Vai acontecer uma bomba atômica, né? É isso, sim. Localizada lá. Isso, é o que eu digo lá. Não vai haver esse conflito genérico, mas vai haver conflito e uma dessas bombas ainda vai explodir. Só depois disso é que os amiguinhos deles... Não. Eu acho que eu não vou comunicar. Quando eu escutei aquilo, eu falei, primeiro que o aqui não é de data. Falar coisa assim, né? E acho que você falou ontem na segunda com o Moço de São Paulo? o Renato. E a gente vê lá de fora agora, e você vê que as notícias lá não são muito animadoras. Se a mulher vai ganhar mesmo, e às vezes é o que indica, a não ser que aconteça algum evento aí que tudo dá para acontecer alguma coisa, né? Não sei. E a mulher não é para clichê, pelo menos é o que estão falando lá. A mulher é um capeta. Você está achando? Pior que não. O outro vai falar na cara, né? Então, ele é verdadeiro, Donald Trump. Ele é verdadeiro. Acabou de fazer. Ela é uma como ele embutida, então. Não, mas ela é 20 vezes pior que ele, pelo menos. Estão se falando. Que vem a guerra mesmo com a Rússia, que ela não está nem aí. Você não sabe se vai acontecer a guerra, mas ela já declarou que ela quer a guerra. Os caras falam, ó, se você ganhar, meu filho, vai ter guerra. Então, deve ter falado com o Renato alguma coisa a respeito disso. Sim, isso é na parte que nós vamos conversar. Tá. Que mais? Eu fiquei curioso, porque eu nunca tive que fazer, eu não lembro de ter ouvido essa Previsão? essa especificamente. Eu falei, previsão você já fez um bom que eu sou que nem a Márcia, não bateu, no meu caso não bateu nenhuma. Mas eu acho que é fazer de propósito, então... Você disse que tem aí, você tem a gravação? Tem. Então, foi só uma pergunta. Você quer a pergunta do Espírito ou você quer a que ele fala? Começa a Capia lendo a pergunta simples, né? Então foi uma pergunta, não precisa o que eu falei. Você quer que repita a pergunta para gravar? A pergunta do livro do Espírito. Não, ele tem ali. Mas pode pegar o livro, não? Não, está aqui, ó. Tá cá? Eu vou mexer. Boa noite, Chaine. Nós voltamos a estudar hoje o livro dos Espíritos. E vamos à pergunta 689. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, tem a sua fase de pertencimento e de desaparição. Substituirão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, quando os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Detalhe bem na pergunta, leia a pergunta de Eu li, diga. Veja, o que a pergunta, o que a hipótese fala? Porque a pergunta para nós não é muito interessante. Interessante é a hipótese. O ser humanizado forma uma raça. Essa raça é descendente de outra raça. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa raça vai ser extinta
onde acontecerão outras raças, que nós chamamos de espírito na carne, que vai começar a ter uma forma de pensar diferente dessa, não fundamentada no egoísmo. E que essa raça será extinta. Isso não é ponto pacífico, a evolução no planeta acontece dessa forma. Agora, essa extinção da raça humana, ela não se dá lá, eu acho que é isso que eu devo falar, não se dá lá de uma vez, como foi no dilúvio, por exemplo, que acabou todos, ficaram só dois e reiniciou. Não é isso. Vai ser extinta uma parte dela. Então, para haver essa extinção de uma parte dela, acontecerão coisas. Não vai haver uma guerra total, mas haverão guerras. E essas guerras é que vão eliminando elementos da raça humana. Sim, é isso. Então vamos ver esses conflitos mais, um pouco mais fortes em algum canto do planeta. Moço, desculpa, conflito um pouco mais forte. Mas me desculpa, você está com um olhar bem individual. Que conflito mais forte você quer do que o que está acontecendo agora na Chile, por exemplo? Não, é isso. Veja, já está acontecendo. Não vai acontecer guerra mundial, foi isso que eu disse ali. Não vai acontecer uma guerra mundial. Todos os países do mundo envolvidos. Mas vão continuar acontecendo locais, como está acontecendo na Chile, como está acontecendo no Iraque, como está acontecendo em diversos outros lugares. E sempre agora, se você não repara nas coisas, vamos dizer assim, na motivação, agora sempre a guerra é religiosa. Pegue qualquer guerra que está acontecendo hoje, ela tem como fundamento religião, e não mais a motivação, por exemplo, da Segunda ou da Primeira Guerra Mundial. As conquistas de terra, Isso, a necessidade de matéria-prima para poder desenvolver a economia, o mundo, a revolução industrial. Esse foi o motivo da Primeira e da Segunda. Agora não, em qualquer lugar que você vê pipocando guerra, tem sempre fundamento religioso. E atenta àquilo que nós conversamos quando falou lá na Babilônia. Lembra da palestra Babilônia, que foi no dia dos ataques às torres? Sim. Nós disse, agora, a partir de agora, a famosa prostituta, que é os Estados Unidos, vai para o Oriente, montar na benta de Shet-Sif, que é o Israel, e aí os reis que não são reis vão abrir guerra contra o Messias, contra Cristo. Ou seja, os reis que não são reis são os reis árabes, que eles não são reis de coisa nenhuma, não é considerado das famílias reais, eram peregrinos do deserto que viraram reis. Então eles vão guerrear contra o Ocidente, mas numa guerra santa, numa guerra religiosa, não mais para conseguir terra, porque terra eles têm. Agora é uma guerra para impor a religião. Então é isso que está acontecendo. O moço do São Paulo pediu para nós ir conversar dentro dessas conversas da Bíblia, falar um pouco mais do Apocalipse. Nós vamos falar. Eu escutei ela. Escutei a palestra do Ramon. Nós vamos falar. Não estava lá porque foi na conversa depois. Foi na conversa depois. Mas ele conversou comigo. Isso. Quando eu recebi esse e-mail do Ricardo, eu conversei com ele, ver se eu lembrava, ele também não lembrava, de ter ouvido essa. Então sim, eu não tiro uma palavra do que está aí. Agora, veja, aconteceu uma bomba atômica não é uma desastre. Já aconteceu duas. Por que não pode acontecer uma terceira?
duas subsidades. Sim. Fora todas as outras que já estouraram em todos os cantos e que não causou nenhuma repercussão mundial. É do mesmo jeito, vai estourar num lugar e aquilo vai relembrar tudo que vocês não tiveram notícia na época do que estourou as duas primeiras, porque não tinha televisão, não tinha nada disso. Aí vocês vão ver tudo isso e isso vai acabar com a guerra em si. Porque a explosão da primeira vai causar um horror tão grande que não vai ter a guerra. Porque sabe que se tiver aquilo ali vai se disseminar. Então eu só disse, vai ficar 1/3 só da população do mundo. Como é que você elimina 2/3? Não vai ser com uma bomba atômica. Não vai ser com uma. Vai ser Com as guerras, vai ser com as guerrilhas, vai ser com um monte de coisa. A fome. Ou simplesmente morte e não nascimento. Também, isso já tinha falado, né? Que não assim, o mundo inteiro está diminuindo a taxa de natalidade. E muito. Não é pouco, não. Então não tem argumento, não tem coisa que seja, vamos dizer assim, de tão catastrófico, tão importante. A catástrofe não está na bomba atômica. A catástrofe está em outra coisa. Seria você impor a sua religião? Não. No poderio econômico. Que é o carro ele tem hoje, que vai meio que impor goela abaixo da turma. Como é? Essa presidente que tende a ganhar, não sei se vai ganhar ou não, mas tende a ganhar, e vai enfiar a goela abaixo dessa população do mundial. Veja, o mandolinha só não faz verão. Com certeza não. Por isso que ela vai se juntar com Israel E você vai ter já não é só Israel, o mandolinha só não faz verão. Eu estou falando de poder econômico que vai trazer entre a de gacha, e você está citando ela. Mas não é ela é só um representante. Sim, ela é uma ponta de lança, vamos dizer, só que aparece. Ela é um representante. Se você olhar no mundo hoje em dia, o dito socialismo, o dito comunismo, os ditos partidos de esquerda que pensam mais no povo, estão perdendo o poder em tudo que é lugar. E está sendo assumido por governos que se identificam completamente no capitalismo. O que parece aquele capitalismo mais de direita, bem mais... Aquele capitalismo do tudo para mim, um pouquinho para os outros, só para não matar de fome. É o que está acontecendo. Sim, é no mundo inteiro. É essa bomba atômica que vai explodir. Nós já estamos conversando, vamos lá. Eu disse para o moço do São Paulo, no final da conversa que nós tivemos na segunda. Você lembra que eu fiz aquela conversa, acho que você estava lá, o exemplo do Francisco de Assis, para não se revoltar contra o Papa, quando ele cobra do Papa que o Papa mude, que já que o Papa entendia ele disse, eu já pensei, o Papa diz, eu já pensei como você, mas hoje eu sou o Papa. Aí o Francisco entende tudo. Entendo que não adianta você ter ideais, não adianta você tomar um partido, porque sempre haverá um poder superior. E você precisa trabalhar pela paz em grupos restritos e deixar o ego se estourar. Nós fizemos essa conversa o ano passado no Alá não sei o quê, e eu disse assim, não tomem partidos. Não tomem partido, porque a coisa vai feder. Quando eu falei o ano que passou,
que estava neste país, estava um burburinho político, que ia ou não tirar a mulher, ia ou não botar o homo, toda aquela conversa. Como isso já acabou, vocês já estão acreditando que aquele sinal que eu dei lá atrás não precisa mais se lembrar. Mais ainda agora, né? Mas não mudou nada. Não mudou nada. Continua o perigo, tudo que eu disser é piapa. O perigo continua o mesmo. Pior agora. Sabe por quê? Porque eu também disse lá, não existe salvador da pátria. E vocês estão acreditando em salvadores da pátria. Vocês estão achando que essa tendência ao capitalismo vai salvar, vai eliminar os problemas da vida de vocês. E é muito pelo contrário. É que vai mais afundar. Isso. Por isso eu disse para o moço, agora é a hora da beta, a hora do 666, que não é um ser humano, não é uma coisa. É um sistema. Mas o sistema de tudo para mim, um pouquinho só para você, que é contrário de Cristo. Sim. Por isso ele é o anticristo. Então, agora o risco para vocês é muito maior. Por quê? Porque vocês estão acreditando em lobo e pele de cordeiro. Vocês estão se desarmando, se desprevenindo, e vão ser pegos desprevenidos. É a hora de não tomar partido. Por quê? Porque as coisas vão piorar muito. Não no sentido de guerra, não no sentido de briga, mas no sentido de cada vez ter menos condições para vocês. Condições humanas. Porque este sistema premia quem já tem. A quem já tem dá mais. Eu não sou socialista, não estou dizendo que o comunismo é a saída. Não! Eu sei que vai acontecer o que tiver que acontecer na hora que tiver que acontecer, e o que acontecer é perfeito. Era o que tinha que acontecer. Agora eu estou prevenindo vocês, para que vocês não tomem partido, não entrem nessa esperança vã. Porque isso não vai, e se você entrar, isso não vai se resolver, não vai lhe salvar, e se você entrar nessa esperança vã, você vai cair de mais alto. Esse é o problema. Nossa briga toda, nossa conversa toda é sempre a respeito de aprender a ser feliz com a vida. Ponto. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Você aprender a ser feliz com aquilo que você tem na sua vida. E quando você, vamos dizer, se deixa levar por esse ufanismo, quando você se deixa levar por essa perspectiva de melhora, você coloca em risco a sua felicidade. Que ela não vai chegar. Só corroborando o que você está falando, me veio agora na memória, eu li um artigo, agora, onde o exército americano está treinando os seus homens para 2030. E aí eles mostram uma sociedade em 2030. Como será? Hã? Não. Como será a sociedade em 2030? Que é o cenário onde esse exército vai ter que atuar. Basicamente a população vão viver em cidades, onde a diferença entre rico e pobre vai ser enorme, Muito maior do que já é hoje. muito maior, onde os caras vão estar cercados, e essa pobreza, mas vai ter pobreza mesmo em volta, que é onde esse exército vai ter que atuar. Então, onde ele ressalta justamente essa diferença social, onde o rico vai ficar muito mais rico, e o pobre cada vez mais pobre. Eu não estou dizendo que o comunismo poderia se
igualar. Não, isso não vai acontecer porque não é isso que está previsto. Não é isso que vai acontecer na fase de transição. Eu, quando conversei com o outro moço do São Paulo que veio, eu disse para ele, nós precisamos entender que é nós que tem que construir a vida. Não a vida material, mas a vida, vivenciar a vida. Nós temos que estar atento à nossa... tentar viver da melhor maneira possível o que a vida apresenta. E esse é que é o grande problema. A vida vai se apresentar cada vez mais difícil e vocês não estão se preparando para isso. Ao contrário, estão, sabe o que vocês estão parecendo? Lembra os exércitos dos bárbaros antigos? Antigamente toda a cidade era longe uma da outra, então eles iam lá, tomavam uma cidade, e depois que tomavam a cidade, enchiam a cara para comemorar. Então, e não tinha guarda, não tinha defesa. Aí vinha um outro exército e acabava com eles. É isso que vocês não estão fazendo, vocês não estão impulsionados pelo lamento que diz que agora a coisa vai, que diz que agora vai ser bom, que agora vai ser certo, que olha só, vocês não estão vendo o que está por trás de tudo isso. É simplesmente fazer vocês se embebedarem e não terem defesa na hora do ataque. Isso que vocês precisam se preocupar, não com o ataque, com o que eles falam, se preocupar com você manter-se em guarda para não aceitar o que as mentes vêm guiando, a ideia de que as coisas vão melhorar. E essa viagem sua foi muito importante. Por quê? Porque você pôde ver que isso não é uma coisa só daqui. Deu para bem ver isso aí. Isso está acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro estão aparecendo salvadores da pátria. Que agora a vida vai ficar boa, que eles vão recompor, e não vai. É este o momento, é o momento onde estão aparecendo os salvadores da pátria que servem a beta ao sistema capitalista e que parece que a coisa vai ser maravilhosa. Não vai. Eu citei com o moço do São Paulo, essa moça no Estados Unidos, parece que ela é melhor que o outro. O mundo inteiro parece. Por quê? Porque estão falando algumas besteiras dele lá de vida que todos fez. Elas atuam com muito mais do homem do que talvez ele com mulher. Mas essa isso é feito para tapar o sol com a peneira. Mas eu acho que é massacrante, enfim, é o poder que está trabalhando, porque você liga a televisão lá, só falam disso. Então, pô, até eu estava vendo estatística agora, a cada 25 falas positivas para ela, propaganda dela, só tem uma dele. Você põe isso em tempo que a televisão faz. É um absurdo. Aí vai lavar o telefone, o pessoal só vê aquilo. Isso. E aí passa a acreditar que ela é salvadora. Não, vai salvar, ela não vai deixar você ficar pobre, ela vai dar o sistema de saúde. Ela vai cuidar dos imigrantes, ela vai... Dos africanos, dos afro-americanos. Nada disso. Não tem como fazer também. Não, isso, perfeito. Se você analisa perfeitamente, tem como fazer. Como? Tirando dos outros. Se tirar dos outros, os outros gritam como que estavam aqui quando tiraram dos outros para dar para o pobre. Exatamente, não vai ter chance. Então não há saída. É isso que eu estou querendo mostrar. Sabe, as guerras existem, estão morrendo gente, tá? As coisas estão acontecendo, vai acontecer uma bomba atômica antes do fim da transição do período de pobre expiação para o período de regeneração, vai acontecer, mas essas coisas não devem ser importância para você, não devem ser preocupação de vocês.
Vocês devem estar ocupados o tempo inteiro em aprender a viver a vida que estes governantes, comandados por Deus, não estou falando de maldade, comandados por Deus, estão zelando para que você viva. É isso. Eles detêm o poder, cara. Entre aspas, detém, Deus está por trás. Deus está fazendo para poder ter a forma, para poder zelar o destino do planeta que o planeta precisa neste momento. Nada de crítica, nada de retirada. Agora, você que passa a entender que você é mais do que a matéria, que você é mais do que o humano que você imagina ser, é que deve começar a se policiar para poder sobreviver nessa época. Porque senão você não vai aguentar. Uma das perguntas do moço do São Paulo, que ele me fez no particular, na segunda-feira, que não foi para o ar, ela, Joaquim, está havendo uma tendência à intenção de suicídio. Isso é comprovado. Mais pessoas querem acabar com a vida, não conseguem acabar, mas mais pessoas têm. Isso é o sinal de quem não consegue aprender a viver a vida que tem. Isso não vai levar automaticamente a se matar, porque só vai morrer na hora que tiver que morrer, do jeito que tiver que morrer. Não estou dizendo isso. Mas é uma prova para vocês de quanto as pessoas estão despreparadas para a vida. Despreparadas para enfrentar a realidade. E o despreparo para enfrentar a realidade é você viver, como se fala, preso a um sonho de que tudo vai ser bom, tudo vai dar certo, tudo vai ser melhor. Esse é o despreparo para a vida. Só pensa em sair da vida, ou seja, declara incompetência para poder continuar vivo, aquele que não está preparado para viver. Quem está preparado para viver, não importa o que aconteça. Ele diz, o que eu tenho para hoje, vamos embora. Mas aquele que está despreparado para a vida, aquele que entra na vida como uma criança, achando que a vida é uma valsa, que ele vai valsar, vai se distrair o tempo inteiro, esse hoje em dia, o pensamento de suicídio vem. Por quê? Porque ele não vê saída, e não há. A única saída que há é você saber, a vida vive a vida. E você tem que libertar-se das suas participações e desejos para que você possa continuar vivendo ao que a vida está fazendo. Nossa missão é ajudar esse povo a fazer isso. E a nossa missão é essa. Primeiro, alertar. Não confie em ninguém. Não confie em nada. Nem em Deus, nem em eu. Nem em Joaquim. Nada. Ninguém. Você falou isso. Isso. Sempre falei e descer bem claro. Não confie em Deus, em nada, ninguém, nem em Joaquim. Esteja sempre preparado para a vida, de repente, virar um monte de merda na sua frente. Primeiro detalhe. E segundo detalhe, quando a merda chegar, você precisa aprender a conviver com a merda sem sentir o selo dela. Ou melhor, sem... Nem vê a merda. Não. Viver com a merda, sentir o selo da merda, mas não se incomodar com o selo dela. Não deixar ela me intoxicar. Sabe, eu estou falando aqui agora, eu acabei de falar da conversa que nós tivemos com o moço do São Paulo, acabei de falar de quando nós falou sobre de conciliação, que eu disse, você não pode acreditar em Deus, não pode acreditar nos orixás, não pode viver a fé como você vive hoje.
E acabei de falar também de uma mensagem que eu mandei para uma moça que queria se suicidar. Essa se chama de vipelância. Eu disse para ela exatamente isso. O que você precisa é aprender a viver com a merda, sem se incomodar com o selo dela. Então veja que não há nenhuma novidade, nada que eu possa dizer me pegou de surpresa. E nada que possa dizer a vocês pegou de surpresa. Vocês é que acabam trabalhando a vida sem a devida atenção a este trabalho de buscar a felicidade e acabam se enrolando. Só isso. Não, não fosse diferente disso. Se o moço do São Paulo, eu falei uma coisa no trabalho da conversa do Evangelho, que nós falamos quando Pedro disse para Cristo, você é o Messias. Você não é o Filho de Deus, você não é um ser humano, você é o Messias. Aí eu disse para ele, isso quer dizer que Cristo não é um ser humano, Cristo é o ensinamento. E aí disse, é preciso desmaterializar Cristo. Ao invés de você trabalhar, desmaterializar, não, despersonificar. Você trabalha com Cristo como se fosse uma persona, mas o Cristo verdadeiro, o Messias, o Salvador, não é uma persona, é o ensinamento. O ensinamento é que é o caminho, não ele. Não a persona. E enquanto você tiver uma persona, Cristo como persona, você não consegue pôr em prática o ensinamento. Porque você vai se preocupar com as culas, você vai se preocupar com a transfiguração, você vai se preocupar com a divisão dos pães. Faça uns milagres. Só nas coisas míticas. Então é preciso. E vocês não vivem então com o ensinamento, que vivem com persona. E aí ele disse para mim assim, mas isso é muito novo, Joaquim. Eu disse, não. Eu falei isso quando disse, a humanidade odeia Jesus Cristo. Atenda. Alô? Eu não posso falar agora, que eu estou numa reunião. Me liga umas 5h30, 6 horas. Obrigado, querido. Tchau. Desculpa, Joaquim. Sem problema. Eu disse para ele, eu falei isso quando eu falei na humanidade odeia Jesus Cristo. Sabe quando foi isso? 2004. Aí ele disse, mas eu não lembrava. Sim, porque vocês, a mente humana não trabalha, se prevenindo para o futuro. É preciso você estar atento a ela, porque se você não está atento a ela, ela dá uma meia volta nos ensinamentos e esquece o que ela quer esquecer e você vai chover daqui a pouco. Mas tem uma coisa, eu li agora, eu não sei, também me veio agora, porque a mente tem coisas, como ela não sabe lidar, ele chama de negação. Ela elimina. Sim, ela elimina. Está fora. Isso. Está passando a televisão, você não está vendo. Isso. Você nem, ela não consegue trabalhar aquilo. Ela pode até ouvir, que vocês todos ouviram essa palestra, mas não conseguiram transformar aquilo, vamos dizer, na amplitude maior da prática daquilo. Porque quando eu falo que vocês amam Jesus Cristo, mas odeiam Jesus Cristo, eu falo que vocês amam a persona de Jesus Cristo e odeiam o ensinamento de Jesus Cristo. É o que eu falo, se ama Jesus Cristo, também se fala, esquece. Deixa eu falar. E aí ela ainda começa a jogar coisas como, por exemplo, aí isso é para ir culto. Falar de Cristo, falar de amor, isso é coisa para ir culto. Eu falo de heresias, eu brinquei muito, falei muito disso também, de sama marrom, sama com abóbora, sei lá que cor, de extraterrestre, que está na nave lá, comandante, não sei do quê. Isso é claro, porque isso interessa a ela, isso distrai vocês. Lembra quando nós conversamos no Guerreiro da Paz,
que a mocinha lá do Rio pediu para eu falar sobre a chegada do extraterrestre, eu dei 4 motivos para vocês não prestarem atenção nisso. E um deles é isso, distar você do verdadeiro trabalho. Porque não tem nenhum extraterrestre na sua frente neste momento. Não tem nada a ver, não tem que viver isso agora. Quando ele chegar, aí sim você vai tentar aprender a viver com ele. Mas hoje, para que saber dele? Por que querer saber se ele está aqui? Isso só distrai você para o resto. É só isso. É a mesma coisa que o que está acontecendo neste país, as prisões. Sabe, estão perdendo um monte. Já viu? Sim, com certeza. Sim. E cada vez que pende um, o que vocês fazem? Uns comemoram, outros xingam. Relaxa. Relaxa. Olha, a justiça está acontecendo. Olha, está sendo feito. Agora vocês não veem o que ela não faz. Porque aí, enquanto vocês estão respirando aliviado porque este ou aquele foi, alguma coisa de você está sendo tirada. É isso. O sistema é todo, pavimento é todo este. Você falou na negação. Sim, a negação existe, mas o sistema maior não é esse. O sistema maior é distrair vocês. Distrair vocês com o quê? Mas com o quê? Não estou entendendo a pergunta. Distrair vocês com o quê? O que representa para você a prisão desse último moço agora? Não necessariamente nada. Né? A justiça. A justiça foi feita. Ixi, agora a justiça está impelando. Você está distraído com a sua justiça e não está vendo o que está acontecendo com você mesmo. O que seria? O que seria? Aí espera que você vai ver. É o sistema se armando de determinadas formas, de determinados planejamentos, sistema se armando, se impondo, e você nem está vendo o que está entrando. Está entrando a faca em você. E aí começa agora tem justiça, agora, então isso aí vai ser bom para eu. Entra. Cai nessa. Então, tem todo o sistema que está atrás que a gente não consegue ver, está acontecendo. Está se armando. Está se armando, está se reestruturando. Cada um isso, é isso que eu quero dizer. Porque ele já esteve, saiu e agora vai voltar. Que também essa tendência dos mais de esquerda, do socialista, de vencerem, não aconteceu só aqui, aconteceu no mundo inteiro. Sim. Não foi nem só na América, não, foi no mundo inteiro. Na própria Europa, os partidos socialistas começaram a ganhar. E são eles que estão sendo tirados, e eles, quando entraram, desestruturaram o sistema capitalista, e agora o sistema capitalista está recuperando posição e está se reestruturando. E isso vocês não estão vendo. Isso é muito bom para quem tem, porque vai ter mais. Agora, para quem não tem, ou quem está no meio, cuidado, porque vai tudo para baixo. Sabe, é aquele 1% que tem que não precisa se preocupar. Os outros 99% tem que estar preocupados. Não preocupado para ir para a rua, para pedir para sair, porque não vai adiantar, não vai sair, não é esse o caminho. O caminho é você trabalhar você. Você está, vamos dizer assim, trabalhando a sua forma de viver o que eles queriam. Em vez de pedir notícia, aprender a viver com o que acontece. Essa é a verdadeira revolução. Essa tem que ser a verdadeira preocupação. Não se preocupem com bomba atômica, não se preocupem com as guerras, não se preocupem com o Estado Islâmico, não se preocupem com nada disso.
Porque tudo isso aí é só parte e só vai atingir quem precisa e merece. Ou seja, raças. Raças que serão extintas, como foi o que nós conversou aí a respeito dessa pergunta 268. Outro, como é que é o número? 689. 689. Essa tem que ser agora a ocupação de vocês. É trabalhar isso. Não é a gente se preocupar com o futuro. Não é rezar para Deus para que as coisas melhorem. Não adianta nada. Ele é surdo. Não resolve, não. Ele é surdo. Se eu disse para o moço que veio da Bagia aqui no início deste ano, se Macumba desse jeito, o campeonato baiano de futebol acabava empatado. Cara, não tem jeito. Não tem jeito. O África não seria o que é hoje. Não tem jeito. Então é preciso você, vamos dizer assim, descobrir uma nova forma de viver. E a nova forma de viver, a única que eu conheço, que pode dar frutos, que pode dar resultado, que pode lhe manter em paz, apesar de não ter coisas, é você estar atento às criações da sua mente e não deixar cair nas posses, paixões e desejos que elas eram. Dizer, tá certo, eu queria ter de 1 milhão de cruzeiros, mas não tenho. Só tenho um cruzeiro. Então eu tenho que aprender a viver com o cruzeiro que eu tenho. Porque ficar chorando que eu teria 1 milhão, ficar exigindo que me deem 1 milhão, fazer, não adianta nada. Porque, sabe por que não adianta nada? Por que não adianta nada fazer a revolta para que lhe deem 1 milhão? Você não puder, se os outros quiserem dar, não vai dar. Não. Porque o dinheiro do mundo não aumenta. Ah, sim, vai ser sempre... Então esse 1 Esse milhão dinheiro vai sair de alguém. gastar. Esse alguém que ganhava 1 milhão, que tinha 1 milhão, só vai ter um. Ele vai ser revoltado. Está arrumando muito isso aqui. Não estou conseguindo ficar nem na cozinha que dirá aqui. Então quem está... Você tirou a revolta. Naquele momento, tá bom? E... Então, ele não vai ter... que maravilha. Conseguiu 1 milhão. Se perdeu, vai se revoltar. o equilíbrio no mundo continua o mesmo. É difícil as pessoas verem isso. Eu não sei, para mim hoje, como é que eu vou explicar? Eu acho mais aceitável essa ideia. Quando você fala, como é que eu vou perder? Eu estou vendo o outro. Eu não estou nem aí com o outro. Eu sempre disse, para um ganhar, Ou vai ter que perder. Feito, Aí a primeira vez que eu cruzei com você. primeira vez que eu falei isso foi na Tibaia 2006, certo? Por aí. E a moça lá quase morreu do coração. Não é assim, Joaquim. Todos podem ganhar. Não pode. Não tem como todos ganharem. Porque não há como satisfazer completamente o ser humano. Mesmo aquele que acha que tem 1 milhão, ele vai querer mais. Não, você não entendeu o que eu quero dizer. Não, se eu tenho você tem 1 milhão, vamos dividir, você fica com 500 mil, eu fico com 500 mil. Não adianta. Quem tinha 1 milhão vai lamentar ter perdido 500 mil. E quem tem 500 mil vai dizer só isso? Não há como se satisfazer todo o ser humano, todo o ser humano. Por quê? Porque todos os seres humanos querem tudo só para ele. Não há meio termo nesse. Chefe lá em cima criou a gente assim, criou o ego assim. Criou o ego assim, criou o sistema assim, para que você tivesse a sua forma. Então não há outra saída. É isso que eu estou querendo deixar bem claro. Não há outra saída. A única saída que existe é você, se tem um cruzeiro, aprender a viver com o cruzeiro que você tem. Porque na hora que você a viver com o cruzeiro que você tem,
tranquilo. Você não vai querer união de ninguém. Pelo contrário, você vai dizer, para que eu vou querer isso? Atrás do união tem uma série de outras coisas, preocupações e coisas que você vai ter que fazer que vão lhe causar desgosto. Isso aqui é um prazer, mas uma felicidade. Isso. E o prazer, como sempre, é efêmero. Dura pouquinho. Essa é a mensagem que eu posso deixar nos dias de hoje. No momento de agora, cuidado, vocês estão sendo manipulados por lobo em pele de cordeiro. E mais, o próprio terrorismo, as próprias guerras, esses ataques, tudo isso faz parte da distração. É para distrair vocês. Que bola é isso? Tirando o chefe lá de cima. Porque tem que ser muito bem pensado, muito bem estruturado. Só quem tem a visão completa de todas as coisas é a perfeição, podem juntar todas as coisas de tal forma que a interdependência esteja ligada à necessidade espiritual. Porque tudo isso está ligado à necessidade espiritual. Perfeito. Viver o aqui e agora. O que o Iraque e a Síria tem a ver com o seu aqui e agora? Zero. Nada. Você tem que aprender a viver com o dinheiro que está no seu bolso, é com a sua mulher, é com a sua falta de emprego, é com o supermercado. É isso que você tem que aprender a viver. Não é com o Iraque, não é com a Síria. Tem que aprender a viver com aqui e agora. Então essas coisas, inclusive a eleição nos Estados Unidos, tudo isso aí só serve de distração para você sair daqui. E quando você está distraído, assim como a prisão que eu acabei de falar, você está distraído com tudo isso. Então é preciso estar muito atento, porque essas são as pedras que estão caindo, que marcam o fim dos tempos, os terremotos, os maremotos. É isso, não é físico. É todo este processo de revolução que está acontecendo, que está mudando o seu dia a dia. Enquanto isso, você está distraído porque um foi preso, porque estão matando as pobrezinhas das crianças lá. Estão descobrindo um monte de podridão. Isso, o avanço tecnológico. Tudo isso distraindo. Enquanto isso, você só vai no supermercado e reclama do pessoal. Sofre. Enquanto isso, você reclama da sua mulher do jeito que ela é. Enquanto isso, você reclama dos seus amigos que não ligam para você. Enquanto isso, você reclama do seu carro que tem um problema. Enquanto você está vendo só? Tudo isso que você não precisaria viver de sofrimento. Você vive, por quê? Porque não está com a cabeça aqui, está com a cabeça nas distrações que eles criam. E aí é pego de surpresa.